Paz de Cristo a todos, tudo bem, meus amados? Último dia do ano de 2023, um ano marcante na vida de muita gente, na minha nem se fala. Eu espero que vocês tenham uma excelente virada de ano, uma virada de chave, um reset em 2023 e abra as portas para o novo. Eu já fiz vídeo para outras plataformas vizinhas e eu precisava fazer um vídeo para essa. Tem um público especial que me segue aqui, que me acompanha aqui, são quase 1.700 pessoas. Agradeço a Deus pela vida de cada um, torço para o sucesso de cada um que torce por mim, que está comigo aí desde o comecinho, e outros que são novos aí, sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu quero deixar um texto bíblico aqui para meditação. Eu tô saindo para alguns compromissos agora, faltam algumas horas para finalizar o ano de 2023 e eu tô bastante contente com o Deus que eu sirvo. Deus, ele tem mostrado muita coisa nesse ano de 2023 e esse texto aqui vai ajudar a sua compreensão. Então fica comigo até o final, tá bom? Não pula, não acelera, pega cada minuto desta ministração, tá bom? Davi, sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo de número 13 vai dizer assim: até quando te esconderás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que não adormeça na morte. Para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo o meu vacilar. Mas eu confio na benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse texto ele vai se dividir em 3 partes, é muito importante você prestar atenção nessas 3 partes, porque para mim foi difícil. Esse texto eu li ele e dei ele para a mulher de um pastor, de um ministério aí, eu não quero citar nomes, e esse texto falou muito comigo, e ele tem falado, e agora vai falar contigo, porque ele se divide em 3 partes. Primeiro, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. A fama de Davi era gigantesca em vários aspectos, em vários sentidos, mas o que chama a atenção desse texto é que vai mostrar claramente 3 partes e 3 características de Davi. A primeira delas: Davi era um homem forte, destemido, corajoso e de fé. Acho que dificilmente alguém vai discordar disso. Davi, ele tinha em suas mãos, em seu punho, total domínio e autoridade sobre os seus adversários, e ele poderia tranquilamente sobressair sobre cada um deles. Porém, Deus, em toda a sua plenitude, ele começa a mudar as características de Davi para o seu próprio bem. Davi, ele teve a oportunidade de derrubar Saul e não o fez. Davi teve a oportunidade de derrubar os seus irmãos, não o fez. Quem foi a única pessoa que Davi derrubou de acordo com a Bíblia? 3. Um leão, um urso e um gigante. Foi o que Davi derrubou. No mais, ele não colocou a sua mão. E a Bíblia vai dizer que em dado momento ele se revolta em sua oração e ele vai falar com Deus: Deus, até quando eu terei tristeza no meu coração? Até quando eu vou ter que ver os meus adversários esperando eu vacilar? Até quando triunfará sobre mim o meu adversário? O que ele quer dizer para Deus? Deus, ou faz alguma coisa ou deixa eu fazer. É isso que ele quer dizer nessa primeira parte da oração. Em contrapartida, quando ele passa para a segunda parte, que quando você começa a falar com Deus, o teu coração ele começa a ficar frouxo, começa a ficar amolecido, quebrantado, e aquele teu lado humano, racional, lógico, tudo isso começa a se transformar, porque quando você entra na presença de Deus, você se transforma em filho, em carente, em frágil, em fraco, porque você começa a tributar a Deus a tua dependência, a força para Ele, né? E a ação a Ele. Na segunda parte, ele começa a pedir para que Deus comece a fazer. E isso é legal, porque Davi tira a sua mão e começa a pedir para que Deus coloque a sua mão. E é como se ele falasse: Deus, eu não quero que as pessoas aplaudam a minha derrota e digam que eu não tenho Deus. Eu não quero que as pessoas que me humilharam, que pisaram em mim, passem impune e fique parecendo que é simples humilhar um servo. É simples, não é? Agora, eu quero
parafrasear esse texto, né, e pegar outros para acrescentar aqui. A Bíblia vai dizer que eu nunca vi um justo desamparado em sua descendência mendigar o pão. O que isso quer dizer? Quando você serve a Deus, Ele passa a ser o seu advogado, seu juiz, seu médico e tudo aquilo que você precisa. Ele passa a ser o seu refúgio e fortaleza, seu socorro bem presente no momento de angústia. Então você já não precisa mais colocar a mão, porque Ele vai colocar a mão por você. Tem um dado texto lá no livro de João, capítulo de número 4, que ele é fantástico, onde uma mulher que tinha perdido vários maridos, ela vai buscar água no poço e ela fala para Jesus, olha, eu até queria te pegar água, mas se eu vou pegar para você vai faltar para mim. Outra coisa, a minha corda ela não chega lá embaixo. Peraí, se a corda dela não chega lá embaixo, se ela não tem condições de pegar, o que raio que essa mulher foi fazer lá no poço? Desculpa, entenda o seguinte, precisa ser espiritual para entender Bíblia. Ela foi lá porque não foi as forças dela que levaram ela lá. Quem levou lá foi a fé dela, né? E algo dentro dela fala assim, a partir de hoje minha vida nunca mais vai ser a mesma. Então ela foi, com corda curta, sem força, com o marido frouxo dentro de casa, com o marido covarde dentro de casa, já tinha perdido um monte. Dentro dela, pô, onde que eu vou achar um homem que presta? Porque já tive 4, esse é o 5º. E eu preciso vir buscar água? Mas a necessidade leva ao recurso. Se não fosse todas essas coisas, ela não teria encontrado com Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então esse monte de marido frouxo, covarde que ela teve, e alguns devem ter até morrido no meio do caminho, levaram ela até Cristo. Então não reclame da circunstância. Os teus adversários eles se levantam contra a tua vida porque é necessário. Porque como que Deus vai te socorrer se não tiver adversidade? Como que Deus vai acalmar a tempestade se não tiver a tempestade? Como é que Deus vai abrir a porta se não tiver uma porta fechada? Então não reclame. Essa segunda parte da vida chegou nessa fase. Deus realmente precisa mesmo que tenha essas coisas para que eu me revele, para que eu mostre meu lado espiritual. Eu sei que se eu quisesse, o meu braço é suficiente para resolver isso. Eu sei que a minha inteligência é suficiente para resolver isso. Eu sei que os meus recursos são suficientes para resolver isso. Mas eu preciso deixar o Senhor trabalhar. Livro de João, capítulo de número 9. Jesus se depara com um cego. Os discípulos olham o cego, os apóstolos olham o cego. Um dos apóstolos olha para Cristo e fala, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Ele, seus pais, quem foi que pecou? Jesus olha e fala assim, ninguém. Mas isso aconteceu, isso era necessário acontecer, para que as obras de Deus se revelassem na vida dele. Você não entendeu ainda. Quando a Bíblia diz que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, é necessário que venha esse tipo de adversidade. Então quando Davi ele começa se revelando ali, nessa segunda parte, ele está dizendo, olha Deus, eu me inclinei a me vingar, eu me inclinei a responder, eu me inclinei a debater, mas eu tenho uma opção melhor, eu vou deixar o Senhor. Porque no último versículo desse texto ele vai dizer, mas eu confio na sua benignidade. Tem um texto que os filhos de Corá se levantaram contra Moisés e contra Arão. E o negócio foi tão feio que eles não aceitavam a autoridade deles. E a Bíblia vai dizer que a terra se fendeu de fora a fora e começou um monte de gente morrer ali. Moisés corre e acende um incêndio e fala, Deus, para, não mata esse povo não. Por que Moisés fez isso? Se o povo estava se levantando contra ele, se o povo estava se rebelando contra ele, e uma das características de Deus é ser justo. Você acha que Deus tem o sentimento que você tem? Tem não. Você acha que Deus tem a dosinha que você tem? Tem não. Deus é justo. Mas era necessário que tudo aquilo acontecesse porque Deus estava provando, sabe quem? Moisés. O compromisso de Deus não é com o teu adversário. O compromisso de Deus é com você. O compromisso de Deus não é contra aqueles que se rebelam contra a tua vida. É com você. Deus ele não está nem aí para a cidade que vai ser sitiada. Deus não está nem aí para a cidade que vai ser abatida. Deus não está nem aí com os moradores daquela terra. Porque se ele prometeu para você, é você que vai tomar posse. Então para de gastar energia com quem se levanta contra você. Porque a Bíblia vai dizer que por um caminho virão, mas por 7 fugirão. A Bíblia diz que se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não se queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou Deus que sou contigo. É difícil. Dá vontade.
Meu Deus, mas como dá vontade? Mas por fim, Salmo de número 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Verso 5. Confia nele, e no mais ele fará. A Bíblia diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Se levantaram contra você, deixa, porque vão ter dois trabalhos, um para se levantar, outro para cair. Te humilharam? Deixa, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Te machucaram? Deixa, porque a Bíblia diz que aquele que causou a ferida é fiel para curar. Proferiram palavras de maldição contra você? Deixa. Porque a Bíblia vai dizer que até que se tocares em coisa mortífera, nenhum mal acontecerá com você. A Bíblia vai dizer que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. A Bíblia vai dizer que dará ordem aos seus anjos para que te proteja, te guarde. Então que nesse ano de 2024 aprenda a confiar mais no Senhor. O que é para estar com você, tá. O que era para ser seu, é. E não vai passar impune. Não vai. Porque aqueles que não pagarem nessa vida, pagarão naquela. Mas ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai. É só essa palavra que sobra. E não adianta ficarem orando, pedindo perdão para Deus, se humilhando diante de Deus, fazendo campanha. Não vai adiantar de nada. Porque a Bíblia diz: não os ouvirei. E não vai ouvir. Meu Deus é um Deus justo. O seu Deus é um Deus justo. Só coloca na mão dele. Aprenda que esse ano 2024 é ano de colheita. É o melhor ano da sua vida. O ano de 2024 é o ano que vai ser marcado, que Deus determinou que você vai colher. Deus sabe o quanto você tem orado, tem buscado, tem se humilhado. Deus sabe o quanto você tem perseverado. Deus sabe o quanto você tem gemido. Deus sabe o quanto você tem clamado, o quanto você tem sofrido. Deus sabe o quanto você padeceu nessa terra até chegar onde você chegou. E se você chegou, é porque alguma coisa grande tem para acontecer na tua vida. Se você chegou até aqui, está de pé. Quantos caíram? Quantos ficaram no meio do caminho? Você continua aí, capengando, tropeçando, sofrendo, falando: eu não aguento, aguenta sim. Tanto aguenta que tá aqui. Tanto aguenta que tá aí. E tá melhor do que o que era. Que aquilo que não te mata, só te deixa mais forte. Excelente ano de 2024 para você, para tua família, para todos aqueles que te abençoam, porque a Bíblia tem uma promessa grande na tua vida dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então não professe palavras de maldição para ninguém, só palavra de bênção. Porque do outro lado tem alguém que também está orando, está buscando, está clamando. E pode ser que seja servo do mesmo Deus que você. Então são filhos do mesmo Pai, está no mesmo patamar. Então deixa tudo na mão dele. Ele é especialista em lidar com problema, você não. Beijo a todos, tchau!